Olá, meu nome é Rafael Arantes, eu sou entrevistador do podcast CBO desse ano e hoje eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Ian Cury. Tudo bem, Ian? Ian é um colega que participa no CBO da comissão científica, ele é coordenador da residência do Hospital dos Servidores no Rio de Janeiro e vice-presidente do CBE, do Centro Brasileiro de Estrabismo. É, Ian, é um prazer ter você aqui, obrigado por aceitar. E hoje a gente vai bater um papo sobre os pacientes que chegam com estrabismo no consultório, exatamente para desmistificar algumas coisas e para a gente poder entender como esse paciente deve ser manejado. Prazer, Ian. Prazer é todo meu, Rafa. Estou feliz de estar aqui. Iniciativa super bacana do CBO, forma de se comunicar moderna com todos os médicos oftalmologistas. Eu espero que a gente possa levar alguma informação útil que chegue na ponta e que faça sentido para o médico oftalmologista. Estou aqui à sua disposição e satisfeito de estar aqui. Obrigado, Ian. Então, assim, queria começar, a gente sempre tenta fazer uma coisa, como você disse, a ponta é o médico que atende e o paciente que está sendo atendido. Então, uma queixa muito frequente ou inicial no consultório, o oftalmologista geral recebe paciente muito jovem ou recém-nascido com queixa de desvio ocular, de estrabismo inicial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses pacientes, essas crianças que chegam aí na primeira infância, muito novinhas, como esse paciente ele deve ser conduzido, como deve ser investigado. Essa pergunta é excelente, ela é boa para abrir, né? Porque o resumo dessa pergunta é até quando o estrabismo é normal? É uma pergunta que a gente ouve de pediatras, ouve do oftalmologista geral. E para entender essa pergunta, você precisa saber que ao nascimento, o olho humano, na sua forma anatômica, ele está praticamente todo formado. Mas as funções visuais, elas não estão ainda totalmente estabelecidas, né? Isso é muito conhecido. Então, um bebê, ele não nasce com a capacidade de fixação visual, né? Ele não tem ainda essa capacidade. De modo que é natural que, por não ter a fixação visual, não ter o estímulo visual adequado, esses olhos podem, de alguma forma, é, viajar. Eles podem se movimentar de uma forma mais aleatória. Então, aquilo que a gente fala como sendo um estrabismo normal do bebê recém-nascido é aquele estrabismo variável que aparece em alguns momentos. Ele pode ser, inclusive, para os dois sentidos. Ele pode ser uma exotropia ou ele pode ser uma esotropia. Então, esse é o estrabismo que a gente considera normal até aproximadamente 3 meses de vida, que é quando a fixação visual se desenvolve na maioria das crianças. Algumas um pouco antes, algumas um pouco depois, mas esse é o estrabismo que é considerado, entre aspas, normal. A partir do momento que a criança desenvolve a fixação, né, isso pode ser testado no consultório oftalmológico, né, a capacidade da criança de seguir a face humana ou de seguir objetos. A partir do momento em que essa capacidade está desenvolvida, o estrabismo não é mais uma coisa normal. E antes mesmo disso, ainda na fase bem imatura, em que não há ainda fixação, um estrabismo fixo ele também não pode ser considerado normal. Isso é muito importante, que às vezes você tem uma criança que tem um estrabismo fixo de grande ângulo, já desde muito pequena, 15 dias de vida, e fica se atrasando o início daquele tratamento, pensando que é um estrabismo ainda dentro do normal. E existem pediatras ainda com uma informação muito antiga que dizem para o paciente que o estrabismo é normal até 1 ano de vida. A gente ouve muito isso. Meu pediatra, ele informou que era normal até 1 ano, então eu não vim antes. Então, a gente precisa desmistificar isso e o oftalmologista é essa pessoa que pode dar uma informação adequada para essa informação se difundir adequadamente na população. E essa criança que chega, então, aí até os primeiros 3 meses, a rotina de exame é uma rotina de exame normal de um recém-nascido. Fundoscopia, exame externo, tudo. Quando ela passa dos 3 meses, e aí que, claro, não tem um estrabismo fixo, o que você precisa colher de informação a mais dessa criança para que você tome decisões baseadas nas consequências daquele estrabismo? Sim. Então, quer dizer, a partir do momento em que a criança desenvolveu a fixação visual, é esse momento a que você está se referindo, né? Desenvolveu a fixação visual, você precisa proceder a um exame
o mais completo possível para aquela faixa etária, né, de acordo com os parâmetros daquela faixa etária. Então, você vai, primeiro de tudo, né, precisar atestar a qualidade da fixação e do segmento visual de cada um dos olhos individualmente. Então, você inicia tapando nos olhos, você apresenta um objeto para a criança, que tem que ser um objeto que chame a atenção, que desperte o interesse da criança, que tenha um tamanho adequado e contraste adequado, características adequadas. E aí você observa se a criança fixa aquele objeto adequadamente, com a parte central, né, do olho, significa que ela está fixando com a mácula, pelo menos grosseiramente, e você atesta a capacidade dessa criança de seguir este objeto. Depois você repete esse procedimento com outro olho. Essa é a forma mais, vamos dizer assim, mais vulgar, mais simples de se examinar a visão de um bebê. Existem formas mais sofisticadas envolvendo aparelhos, mas em geral ela não é necessária. Até porque, quando você está diante de uma criança com estrabismo, o maior e melhor parâmetro que mostra que aquela criança tem boa acuidade visual, ou pelo menos que a acuidade visual é simétrica, é a alternância. Então, se você tem uma criança que tem um estrabismo fixo ou intermitente, e aquela criança ela desvia de forma quase que aleatória cada um dos olhos individualmente, então tem momentos em que ela está desviando direito, tem momentos em que ela está desviando esquerdo. Se ela troca, é porque ela vê de forma igual com os dois olhos. Porque, do contrário, ela não trocaria, ela fica fixando só com o melhor olho. Então, se ela troca isso, você pode carimbar e assinar. Essa criança tem acuidade visual simétrica entre os dois olhos. E esse já é um ótimo começo para uma criança que tem estrabismo. E aí, depois disso, você vai proceder, exame externo, obviamente, vai fazer o exame sumário da motilidade ocular, né, que nessa faixa etária não vai, em geral, envolver medidas muito específicas, a não ser aquelas que envolvem um reflexo luminoso. Então você começa com uma lanterna, iluminando os dois olhos e observando a posição desses reflexos em relação à centralização na pupila, né? O normal é que os reflexos luminosos ocupem o centro das duas pupilas. Qualquer deslocamento desse reflexo para um lado, para o outro, para cima ou para baixo, pode indicar um desvio. E aí você pode evoluir, fazer medidas utilizando prismas, de modo a que, ainda com a lanterna, você interponha os prismas adequados com o ápice direcionado para o desvio, você posiciona os prismas até que aqueles reflexos que estavam deslocados se centralizem nas duas pupilas. Então, basicamente, esse é o exame da motilidade, vai analisar as versões, os movimentos oculares, sempre proceder com a refração sob cicloplegia. Isso é fundamental em qualquer caso de estrabismo, em qualquer idade. E aí existem os medicamentos corretos a serem utilizados para cada faixa etária. Antes dos 6 meses, a gente, segundo as diretrizes, a gente utiliza só a tropicamida, né? Não utiliza o ciclopentolato. E após os 6 meses de vida, a gente faz uma combinação de uma gota de ciclopentolato com uma gota de tropicamida, sempre precedida de colírio anestésico. Fundo de olho, obviamente, também, até para melhorar a absorção. E até quando a gente deve começar a se preocupar com essa criança em fazer algum tipo de tratamento? Então, tem uma criança que ela tem um desvio e você se preocupa com ambliopia, por exemplo. Ambliopia já foi um tema de podcast, mas às vezes a criança ela chegou com um quadro muito precoce. Olhar preferencial, por exemplo, não é um método tão fácil de ser feito, não é tão amplamente disponível. E aí essa criança, às vezes ela está no consultório, é precoce. Quando que ela precisa ser encaminhada com mais urgência ou com senso maior de urgência a um estrabólogo? E quando que essa criança ela pode ser acompanhada ou eventualmente tratada com o oftalmologista geral? Muito bem, essa pergunta ela é fundamental porque a gente tem que entender as dimensões do Brasil e a dificuldade de acesso a um especialista, muitas vezes próximo do médico oftalmologista que está lá na ponta. Só fazendo uma ressalva, uma criança que tem um exame oftalmológico tirante o estrabismo normal, a retina normal, né? Só para deixar claro. Perfeito. Porque aí a gente não discutiria isso. A gente encaminharia para outra situação. Teria que resolver esse outro problema e aí para por aí. Nesse caso, né, existem muitas situações em que o oftalmologista geral, com um mínimo de treinamento e um mínimo de vivência com aquela situação, ele pode conduzir no seu consultório, né? Até porque a parte mais urgente
vamos dizer assim, do tratamento do paciente com estrabismo é a prevenção ou o tratamento da ambliopia instalada, né? O alinhamento cirúrgico, ele tem um momento ideal para acontecer, mas ele pode ser realizado posteriormente de forma mais tardia, com algum prejuízo, sim, mas a ambliopia, ela é urgente. A ambliopia, ela tem que ser tratada imediatamente. Então, antes dos 3 meses de vida, dificilmente a gente vai iniciar um tratamento com oclusão. Dificilmente, porque é esse período de imaturidade visual. Você corre um risco nesse período, ao fazer uma oclusão um pouco inadequada, de gerar algum problema no desenvolvimento, na maturação, na fixação. Então, a gente, em geral, não inicia tratamento nessa faixa. Uma vez instalada a fixação visual, se essa criança alterna a fixação, nós não temos ambliopia. E aí você pode simplesmente observar essa criança e se ela segue alternando, você não precisa fazer nada. Ou se você tiver uma dificuldade de acompanhamento muito de perto dessa criança, o ideal é que você inicie uma oclusão preventiva. E essa oclusão preventiva ela será alternada, tá? Algumas poucas horas por dia. Quanto menor o bebê, né, menos tempo de oclusão. Então, um bebê de 3 ou 4 meses, você vai iniciar com 1 hora de oclusão, alternando entre os olhos, né? E aí, quando essa criança chega para o estrabólogo, eventualmente, depois essa oclusão pode ser modificada. A oclusão em tempo total, eu não vou dizer que ela é uma realidade superada, porque nós utilizamos isso muito ainda. Os trabalhos que tentaram sepultá-la não têm o melhor desenho possível, então ela não acabou. Mas ela é uma oclusão do estrabólogo. Ela é uma Mais oclusão que o restrita, estrabólogo deve fazer. O oftalmologista geral, se ele faz uma oclusão de dia todo, ele corre muito risco de gerar um problema maior para o paciente. Então, iniciar a oclusão preventiva para o paciente que não tem ambliopia. Quando ele tem ambliopia, aí você vai iniciar a oclusão do olho dominante. Ou seja, a criança desvia só o olho direito o tempo todo, o olho esquerdo está sempre fixando, é o olho esquerdo que você vai ocluir algumas poucas horas por dia para fazer com que esse olho direito vença a questão da ambliopia. Feita a refração, você vai ter que decidir se você vai passar aqueles óculos ou não. Crianças com esotropia, desvio convergente e uma refração de hipermetropia significativa, acima de 2,5, vamos lá, para tentar generalizar. Não é tão simples assim, mas para tentar generalizar. Você vai prescrever aqueles óculos. Se a criança não tem ambliopia, ou está sendo tratada com boa resposta, e os olhos ficaram bem alinhados com o uso dos óculos, o tratamento é esse. O paciente não precisa ser encaminhado. Agora, se mesmo na vigência do uso dos óculos, né, o paciente permanece com um desalinhamento significativo, esse paciente precisa ser encaminhado para o especialista em estrabismo. Ou se o médico oftalmologista generalista não estiver dando conta de vencer a ambliopia, né, se aquela oclusão dentro da qual ele se sente seguro, né, pouquinhas horas por dia, não estiver sendo suficiente, melhor encaminhar. Essas, por exemplo, uma ET parcialmente acomodativa, ela acaba sendo uma barreira, né? Porque parece que tá tudo bem que você vai tratar e o paciente continua desviando. Mas, enfim, essas crianças elas vão crescendo e aí, eventualmente, a gente supera a ambliopia, trata, o paciente passa com o estrabólogo, alinha os olhos, que é uma grande vantagem do paciente. E aí eu queria trazer um outro paciente agora, é um paciente adulto. Esse paciente adulto, ele pode ter algumas situações, ele pode ser um adulto que cresceu com aquele estrabismo, ele chega no seu consultório e ele tem um desconforto porque ele tem um desalinhamento. E esse paciente ele tem que ser conduzido de uma forma. Então, esse vai ser o nosso primeiro paciente. A gente vai falar dele. E tem o outro paciente que ele chega no seu consultório com um estrabismo novo, que é um sintoma que ele nunca teve, e ele queixa de diplopia. Então, gostaria de falar sobre esses dois. Primeiro, o paciente que ele chega já com esse desalinhamento ao longo da vida. Como que você acha que deve ser melhor conduzido? Porque ele é um problema na vida dele também, né? Esse primeiro paciente, o que eu digo para quando eles chegam no consultório, eu digo para eles, você é um adulto, mas você tem um estrabismo infantil, né? Essa diferenciação, ela é muito importante, ela é fundamental. E aí é preciso a gente voltar a um conceito fisiológico, que é o seguinte:
Estrabismos que acontecem dentro do período da maior plasticidade cerebral, dentro daquele período que o cérebro ainda é imaturo, em que ele está se amadurecendo, né? A gente pode generalizar aqui antes dos 7 anos de vida. Não é bem assim que a plasticidade ocorre, mas para a gente botar um ponto e ser prático aqui para os nossos espectadores. O estrabismo que acontece de forma precoce, o cérebro ainda em desenvolvimento, ele tem mecanismos para tentar vencer aquilo que está atrapalhando o cérebro. Ou seja, esse estrabismo, no momento em que ele é instalado, mesmo numa criança muito pequena, ele gera diplopia. Mas essa diplopia ela será tão mais rápida quanto menor a criança. Porque rapidamente o cérebro ele consegue utilizar o mecanismo de supressão para vencer essa diplopia. Então, num bebê muito pequeno, de 1 ano de idade, instalado o estrabismo, a supressão que advém desse estrabismo ela é praticamente imediata. Numa criança de 4 anos, essa criança ela já vai se queixar de diplopia por mais dias, por mais tempo, talvez mês, 2 meses. E aí, depois disso, virá a supressão. Então, enquanto o cérebro pode fazer supressão da imagem, que é apagar a imagem de um dos olhos, no momento em que ele está desviado, enquanto ele pode fazer isso, ele faz. Ele pode fazer a supressão alternada, que é o olho direito desviou, suprime o olho direito. O olho esquerdo desviou, suprime o olho esquerdo. Ou ele pode suprimir sempre o mesmo olho. E aí esse é o paciente que vai desenvolver a ambliopia. A supressão é a mãe da ambliopia. Então, se a supressão acontece e ela perdura, esse paciente vai ficar amblíope. Então, esse paciente que não tem diplopia porque suprimiu, ele vai chegar na vida adulta sem diplopia, ele vai continuar sem diplopia. Então, não é correto você pensar que adulto com estrabismo tem diplopia. Nem sempre, depende de quando o estrabismo apareceu. E aí, essas pessoas, a gente já tem muito estudo mostrando sobre o impacto de qualidade de vida, nas vidas dessas pessoas, né? Então, há uma preocupação muito grande com o impacto psicossocial do estrabismo. Então, ele precisa ser corrigido por esta razão, mas também a gente tem farta literatura mostrando que mesmo aparentemente sendo uma correção tardia, o paciente que é operado na faixa etária adulta, ainda que o estrabismo tenha começado na infância, ele se beneficia funcionalmente, com ganho de visão binocular, com aumento do campo visual binocular, muitas vezes com ganho de estereopsia. Então, existe farta literatura sobre isso, né? E nunca subestimar o impacto psicossocial. Eu vou dar um dadozinho só para você entender o quanto o estrabismo pode ser impactante na vida de uma pessoa. Existe um trabalho clássico, próximo ali aos anos de 2010, que mostrou, com questionários envolvendo pacientes, que grande parte dos pacientes estrábicos, eles aceitariam trocar parte da sua expectativa de vida para alinhar os olhos. Em outras palavras, eu aceito morrer mais cedo se for para morrer com os olhos alinhados. Olha a profundidade disso. Olha o quanto isso impacta a vida de uma pessoa. Isso é muito sério. Então, nunca diga para um paciente com estrabismo na vida adulta que a correção é estética. Porque você dizer para o paciente que essa correção é estética é como se você estivesse diminuindo o sofrimento daquele paciente. Se estivesse dizendo para ele, não, olha, isso aí é pura aparência. Não é. Olho torto não é normal. Olho torto é uma coisa que representa uma estigma, anomalia, né? um estigma, né? Um defeito físico. Isso precisa ser corrigido. Não é uma questão de embelezamento. E, como eu disse, ainda com possibilidade de ganhos funcionais até em pacientes com ambliopia. Até em pacientes com ambliopias, obviamente, quanto menor a profundidade da ambliopia, maior o ganho funcional. Agora, uma curiosidade, assim, o paciente que ele faz a supressão alternada, né, a vida inteira, quando você alinha os olhos, ele eventualmente para de suprimir ou diminui a supressão, ele também pode ter uma diplopia? Sim, isso é muito bom, essa pergunta é ótima. A gente precisa entender a binocularidade. Binocularidade é, a grosso modo, a capacidade de você usar os 2 olhos simultaneamente, né? A binocularidade, ela não é um mecanismo de sim ou não, de liga e desliga. Ela tem graus. Ela começa com percepção simultânea, que é a capacidade simplesmente de você utilizar as imagens dos 2 olhos de forma conjunta. Quer dizer, meu olho direito está vendo esse copo,
meu olho esquerdo está vendo esse copo, os dois olhos estão vendo a mesma coisa, eu estou usando os dois olhos de forma simultânea. Né? Isso é testado na prática pelos vidros estriados de Bagolini. Né? O segundo grau da binocularidade é a fusão. É a capacidade de eu unir essas imagens. E o terceiro grau é a estereopsia, que é a famosa visão 3D, que também é graduável. Então, não entender a visão binocular como uma questão de sim ou não, de liga ou desliga. Então, o paciente, mesmo aquele que tem supressão na infância, quando você alinha os olhos, a maioria deles, pelo menos, atinge o primeiro grau da binocularidade, que é a percepção simultânea. Você faz um Bagolini, se o olho estiver bem alinhado, ele vai ter resposta positiva. Dependendo de quando aquele estrabismo começou, você nunca sabe, é difícil tirar essa história. Pode ter começado com 4 anos de vida. Né? Muitas vezes esse paciente pode atingir até certo grau de estereopsia rudimentar. Entendeu? Então, voltando à sua pergunta, quanto mais elaborada a binocularidade desse paciente, também maior a chance do paciente desenvolver diplopia no pós-operatório, principalmente se o desvio ele for invertido com a cirurgia. Ou seja, o paciente que tem uma esotropia, endotropia, desvio para dentro, ele forma um escotoma de supressão, que a gente chama. Do lado da retina, que representa a imagem do olho desviado. Quando você inverte e transforma ele numa exotropia, ele não tem escotoma de supressão para aquele lado. Então ele pode desenvolver diplopia. Não é comum, mas pode. Isso precisa ser conversado e pode ser testado, tá? Pode ser testado no pré-operatório. Com prismas, você tem um paciente com 30 de esotropia, você colocar um prisma de 40, você está transformando ele numa exotropia relativa. E se ele informar que ele está tendo diplopia, você já pode conduzir essa conversa. Vamos fazer uma cirurgia nesse sentido, de forma a tentar te deixar alinhado ou ligeiramente hipocorrigido. Caso você tenha uma inversão, você pode ter uma diplopia que pode ser temporária ou até um pouco definitiva, até mais definitiva, que pode até levar à necessidade de uma nova intervenção. Mas são casos raros. É uma possibilidade teórica, com pouca repercussão prática, mas existe. Porque na prática, o paciente ele quer ter os olhos alinhados. Né? Então, esse ganho secundário, eventualmente ele nem espera, né? Sim. Ele acha que tudo bem se ele não ganhar nada. Então, talvez a conversa dessa perda ou dessa alteração possível, você fala, talvez você tenha que usar até um óculos com prisma, ele pode aceitar melhor se você alinhar os olhos e ele estiver bem alinhado, né? Porque esse é o objetivo. Às vezes o paciente, embora a gente saiba os outros impactos, aquele impacto ali é muito grande socialmente, né? E aí, bom, esse é um paciente... E a gente até brinca, desculpa te interromper, mas a gente até brinca. Na pior das hipóteses, se você não se sentir bem com o seu novo alinhamento, eu volto com o teu olho para a posição original. Nunca ninguém quis. Nunca. Não precisa. Pois é. E assim, bom, a gente passou por esse paciente, mais um paciente que chegou no consultório, e o próximo paciente é um paciente que é um estrábico novo. É alguém que tem um estrabismo mais recente. Um adulto ou até um adolescente, uma criança, a gente tem alguns aparecimentos mais recentes. A gente tem as crianças que eventualmente desenvolvem ET, e isso pode estar ligado à visão de perto. Acho que vale a pena a gente citar isso, e acho que conversar sobre o uso de telas, o uso de eletrônicos. Eu gosto de falar isso com bastante cuidado, porque não é a luz do eletrônico, mas o uso de perto, então tem esse impacto grande. E depois o adulto ou a pessoa um pouco mais velha que chega com uma queixa de diplopia também, a gente tem que diferenciar até a causa para poder conduzir esse paciente posteriormente. Perfeito. Vou aproveitar o gancho, vou começar falando do abuso de eletrônicos e aí a gente avança para a investigação do paciente com diplopia. Pode ser? Claro. Vale sempre lembrar que o nosso estado maior de relaxamento visual é com a visão de longe. Né? Um paciente hemétrope, utilizando a visão de longe, ele não precisa fazer esforço de alinhamento e ele não precisa acomodar. Né? Uma vez o paciente tendo algum estímulo de perto, esse paciente vai precisar ativar a tríade
uma tríade sincinética que se chama acomodação, convergência e miose. Um é indissociável do outro, eles acontecem juntos. Então o paciente aproximou, precisou acomodar. Quanto mais aproximar, mais acomodação e, consequentemente, mais convergência. A maneira como a visão de perto está sendo utilizada hoje em dia, de uma forma abusiva, seja por eletrônicos, seja por leitura, sem pausa, sem descanso, faz com que essa convergência, que acontece de uma forma muito continuada, possa, de alguma forma, se descompensar na forma de estrabismo. Tá? Isso é especialmente verdadeiro em pacientes que têm alguma vulnerabilidade. Ou seja, pacientes com altas ametropias, pacientes que já têm uma binocularidade subnormal, ou seja, é aquele paciente que já tem algum resquício, alguma questão envolvendo a motilidade ocular, que não tem a estereopsia de 40 segundos de arco, que é considerada normal, que tem uma microtropia, ou que tem uma foria medida num exame anterior. Esses pacientes são especialmente vulneráveis à descompensação mediante o uso de eletrônicos, tá certo? E aí, dependendo da fase em que isso acontecer, e vem acontecendo com cada vez mais frequência, isso pode gerar diplopia, né? Se for muito cedo, vai acabar gerando supressão. Se for mais tarde, o paciente vai ter diplopia. Então, é preciso sempre investigar esse fator do uso excessivo da visão de perto. Não só eletrônicos, como você falou, não é a luz do eletrônico, é a proximidade. Eu gosto de fazer esse parêntese porque, às vezes, a forma que é colocada, e a gente tem que ser mais científico possível, e às vezes nem todos os artigos são, o uso de eletrônico, principalmente pro pai ou para a mãe, ele pode passar uma ideia um pouco errada. Mas a gente precisa entender o que é o uso de eletrônico, porque o uso de eletrônico é diferente do uso de livro. E aí, uma criança, ela pode ficar 12 horas no celular exatamente aqui, e ela não fica 12 horas no livro, parada nesse momento, né? Nessa mesma atividade. Então, é o eletrônico, claro, é um eletrônico, mas não é a luz do eletrônico, Isso. não é... Então, eu acho que a gente toma cuidado em relação a isso, mas é exatamente porque é um vídeo, é um eletrônico e ela consegue consumir dessa forma, né? Então, é um efeito colateral do mundo moderno que Exato. a criança às vezes fica, inclusive com abandono parental, por ficar muitas horas naquela mesma atividade. Exatamente. E que basicamente é impossível que, se não for um eletrônico, ela não vai ficar olhando o mesmo desenho tantas horas ou olhando o livro tantas horas. Então, é só esse cuidado que eu acho interessante para a gente passar, para que isso não pareça que o pai fala, não, ele joga videogame 1 hora seguida, fala, não é o eletrônico, não é a luz do videogame, né? Mas é esse comportamento que é um efeito colateral de quase um problema social, talvez, diria assim, né? Quer dizer, em que a visão é um dos impactos, né? Existem outros muito maiores que estão sendo discutidos em outros podcasts. E a própria Sociedade de Pediatria, a recomendação, conversando com alguns pediatras, a recomendação não é exatamente para que você não fique com o eletrônico por muito tempo ou com uma criança tão jovem por causa da visão apenas. Mas a criança não interage socialmente, ela tem todas as restrições e que elas acontecem que de uma forma ou outra, se ela não tivesse com o eletrônico, ou ela estaria desenvolvendo outras habilidades, explorando, ou em contato com outros seres humanos também, né? Então, acho que isso vale a pena. Então, bom, essa criança é uma criança que pode desenvolver esse estrabismo. E aí? Em geral, no início, se você pega esse quadro começando, né, caso você realize uma redução drástica no consumo de eletrônicos, uma redução drástica na quantidade de visão de perto, você pode ter uma reversão do quadro, ou uma diminuição muito significativa. Mas isso não costuma ser a realidade, porque a pessoa que chega ao ponto de ter essa consequência tão maléfica, tão nefasta, ela dificilmente diminui drasticamente a quantidade de uso de eletrônicos e esses pacientes acabam precisando de intervenção, seja com injeção de toxina botulínica ou, mais comumente, necessidade de cirurgia para alinhar os olhos. E assim, também ela pode ter descompensado uma foria e isso também é difícil de manejar depois, né? Exatamente. Bom, passando dessa criança, então, a gente tem o adulto com um estrabismo novo.
Esse é um capítulo que é interessante não só para o oftalmologista, mas para o clínico, né? Porque esses pacientes chegam às vezes para a gente antes de passar com o clínico. Eu queria que você falasse exatamente sobre isso, porque ele é um problema. Ele é um problema em potencial. E aí, o que você recomenda? Como é esse manejo inicial do paciente? Então, o paciente sentou na sua frente e se queixou de visão dupla. Então, fazendo aqui um fluxograma para o oftalmologista geral. A primeira coisa é você definir se aquela visão dupla é uma visão dupla verdadeira, que é a que a gente chama de diplopia binocular, ou uma visão dupla falsa, que é a diplopia monocular. É um borramento da imagem, não uma diplopia verdadeira. Como é que você atesta isso? Pedindo para o paciente fechar um dos olhos. Se a imagem diplópica, segunda imagem, sumir, beleza, calma. Agora você manda o paciente abrir esse olho que ele fechou e fechar o outro olho. A imagem também tem que sumir. Então eu sempre falo isso quando eu estou conversando sobre diplopia. Não basta mandar fechar um olho para você concluir que é diplopia binocular. Por quê? Ela pode ser uma diplopia monocular, uma membrana epirretiniana. E o paciente tem tendência a fechar justamente o olho que é o pior olho, que é o olho que está com a membrana. E aí ele diz para você, realmente ele fechou um olho, assumiu, doutor. Opa, diplopia binocular. Estrabólogo. Não é, é monocular. Se ele fechar o outro olho, a diplopia não vai sumir. O olho da membrana epirretiniana vai ficar aberto e a diplopia vai persistir. Então primeiro manda fechar um olho, depois manda fechar o outro olho. Confirmou que a diplopia é binocular, vamos conversar um pouco sobre como foi o aparecimento dessa diplopia, como ela ocorre durante o dia. Eu costumo dizer que toda diplopia é súbita, porque a diplopia é um sintoma binário. Ou você tem ou você não tem. A primeira vez que você detectou essa diplopia, ela foi súbita, né? Então toda diplopia é súbita, mas ela pode ter uma instalação, uma progressão de formas diferentes. Você precisa analisar isso porque essas sutilezas já vão te encaminhando para um diagnóstico. Então, quando você está diante de um paciente com diplopia, não existe um pacotão de exames que você pode pedir para investigar aquela diplopia. Seria uma quantidade imensa de exames. Você precisa tentar encaixar aquela diplopia dentro de um diagnóstico sindrômico. Tá? E aí sim você vai prosseguir com as investigações. Mas ainda falando sobre a semiologia da diplopia, esclareceu que a diplopia é binocular, vamos tentar entender a direção da diplopia. Então, me fala um pouquinho sobre a posição das imagens. Ah, doutor, é uma imagem ao lado da outra. Sugere determinados diagnósticos. Esotropia comitante adquirida, paralisia de sexto nervo. Estou entre essas duas. Agora olha para o lado direito. Aumenta ou diminui? Aumentou. Olha para a esquerda. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Opa, é incomitante. Aumenta para um lado, diminui para outro. Deve ser paralisia de sexto. Agora não, estou com diplopia, é horizontal, sim, doutor, mas eu só vejo para muito longa distância. Não vejo para perto. Significa que a esotropia é de pequeno ângulo. E que provavelmente, se você estiver diante de um idoso, que é hoje a gente pode falar sobre isso, é uma epidemia de diplopia em idosos, acho que vale a pena tratar à frente, provavelmente uma diplopia do idoso ou, como a gente chama cientificamente, Sagan Eye Syndrome. Então, você vai esclarecendo. Não, doutor, não é uma imagem ao lado da outra, não é uma imagem em cima da outra e um pouco para o lado. Opa, estrabismo horizontal e vertical ao mesmo tempo. E me diz mais uma coisa, tem um pouco de tombamento da imagem? A imagem está um pouco torcida? Ah, sim, doutor, está torcida. Então pode ser uma paralisia de quarto nervo. Pode ser um skill deviation. Então só na conversa você já começa a direcionar os seus diagnósticos. E, obviamente, você vai para a cadeira de exame, vai fazer o seu exame oftalmológico completo e vai proceder com a semiologia do próprio estrabismo. A primeira tentativa é você fazer um cover test para confirmar que existe movimento durante o cover test para confirmar que existe o estrabismo e, consequentemente, a diplopia. Depois você vai tentar anular aquele desvio com prismas para saber o tamanho dele nas diferentes posições do olhar. E aí, diante dessa situação, do quadro diplópico, do quadro de medidas que você estabeleceu, você vai conseguir, junto com os dados da anamnese, definir um diagnóstico. Existem quadros que são absolutamente preocupantes quanto a condições subjacentes, até com risco de vida, e outros
que são absolutamente corriqueiros. Vamos dar uns exemplos aqui. Se o paciente tem uma diplopia que se instalou, ele diz para você, olha, doutor, isso aqui começou há alguns dias, eu comecei vendo 2 imagens uma ao lado da outra, tá? Que estava sempre pior no fim do dia, mas de uns dias para cá, agora eu estou vendo uma imagem em cima da outra e meu olho está mais fechado. Isso te direciona para um diagnóstico de uma doença da placa motora, provavelmente uma miastenia graves. O impulso de qualquer oftalmologista, quando está diante de uma diplopia, é pedir um exame de neuroimagem. E eu gosto de citar esses exemplos para dizer que a neuroimagem ela não te mostra tudo. Se você não fizer um diagnóstico sindrômico correto, você não vai chegar ao diagnóstico. Então, uma ressonância magnética do crânio e das órbitas num paciente com miastenia não mostra nada. E você está com uma doença potencialmente fatal na sua frente. Então, investigar de forma profunda, anamnese, semiologia motora, tentar enquadrar e pedir o exame certo. Esse paciente precisa de prova com anticorpos específicos, eletroneuromiografia, eventualmente um teste terapêutico. Teste do gelo? Teste do gelo, quando você tem a ptose associada. Então, você precisa ter as ferramentas. Tem que conhecer as doenças para ter as ferramentas para você usar, né? Vamos para um outro cenário. Uma diplopia com ptose também. Um cenário com ptose. Olha, minha pálpebra caiu, meu olho desviou para fora e um pouco para baixo. Quando você vai analisar, o paciente não consegue fazer a adução, não consegue elevar o olho, não consegue abaixar o olho. Só faz o movimento de abdução. Jogou a lanterna, a pupila não contrai. Isso é uma paralisia completa de terceiro nervo. Com pupila acometida, que são os casos mais graves. Esse paciente também não é para fazer ressonância. Olha como as armadilhas são grandes. Não é para fazer ressonância. Por quê? Porque é um quadro emergencial. É emergência, não é uma urgência, é uma emergência. E você não consegue ressonância de emergência. Então, esse paciente precisa de tomografia. Tomografia de crânio no mesmo dia. No mesmo dia. Porque é um quadro potencialmente fatal de aneurisma de comunicante posterior. Você já pode ter algum sangramento ou uma compressão muito acentuada. Então, caracterizar o paciente para você pedir os exames corretos. Existem outros quadros que não são preocupantes, né? Em geral, assim, grosso modo, para ajudar o oftalmologista geral, né, que é a nossa missão aqui. Quadros incomitantes são mais preocupantes. O que são quadros incomitantes? O estrabismo ele é diferente nas diferentes posições do olhar. Tá? Isso pode ser porque o paciente ou tem uma paralisia, então olha para o lado da paralisia, aumenta o estrabismo. Olha para o lado contrário, diminui o estrabismo. Isso é incomitância. Ou pode ser uma restrição. Por exemplo, um estrabismo associado à doença ocular tiroidiana, oftalmopatia de Graves. Tem uma restrição. O olho não vai para determinada posição porque existe um músculo que está tensionando o olho e não deixa ele ir naquela posição. Então, os estrabismos incomitantes, você tem uma chance muito maior de ter um diagnóstico por trás daquela diplopia. Quando o estrabismo é comitante, ou seja, igual nas diferentes posições do olhar, não é que você anule a possibilidade de um diagnóstico subjacente, mas cai muito. Cai muito. Já não se torna uma urgência, você vai investigar melhor os sintomas. Teve trauma, não teve trauma, teve estrabismo na infância, usou tampão na infância, pode ser um estrabismo descompensado agora na vida adulta. Então, a possibilidade de um diagnóstico cai muito, você já relaxa quando o estrabismo ele é comitante, entendeu? Esses pacientes com estrabismos incomitantes, eles acabam tendo que passar, então, sair do seu consultório e prosseguirem com a investigação, né? O que geralmente você orienta para o paciente? Como que você faz esse encaminhamento? Porque uma das alterações que você mesmo citou é o paciente que precisa, às vezes, fazer uma tomografia ou o paciente que precisa fazer uma ressonância. São coisas completamente diferentes e um quadro é uma emergência e o outro não é. Como que você orienta para que ele saia do consultório e consiga fazer essas... Muito bem. Isso vai depender um pouco da estrutura na qual você está inserido, né? E da tua intimidade com aquela determinada patologia. Então, isso é muito importante. Você pode pedir ajuda de um colega de outra especialidade, né? Um neurologista é o médico mais frequente nesse caso. Mas você precisa dar a esse neurologista as ferramentas para ele dar o diagnóstico. Se você simplesmente enviar esse paciente com uma carta dizendo que ele está com diplopia, se o diagnóstico não for muito óbvio,
tá? Dificilmente o neurologista vai chegar ao diagnóstico. Tá? Se você der as ferramentas adequadas para ele dar o diagnóstico, ele vai dar. Entendeu? Então, em geral, como é que eu procedo nesses pacientes? Eu tento conduzir o diagnóstico. Em se tratando de uma doença neurológica, se eu fizer o diagnóstico, obviamente eu vou dividir com o neurologista para que ele conduza o tratamento. Se eu identificar, mesmo sendo capaz de dar o diagnóstico, que a doença é potencialmente fatal e rápida, eu também vou dividir com um médico clínico ou um médico neurologista, para que a gente possa conduzir isso de uma forma rápida. Então, grosso modo, paciente com uma emergência de investigação, que basicamente é o paciente com o terceiro nervo completo. Esse é é uma emergência. Eu já tive pacientes, um caso especificamente, dentro do hospital de ensino. A paciente chegou na emergência do hospital, faxineira do hospital. Chegou com quadro de terceiro completo. Tá? Eu fiz o diagnóstico imediatamente, estava lá no meu dia da semana, né? Tudo para dar certo. Descemos com ela para tomografia na hora, já era um aneurisma roto, de comunicante posterior, com muito sangue, né? Intraparenquimatoso, subaracnoidéio, e a paciente faleceu em 24 horas. Então, é um quadro potencialmente muito grave, precisa ser encaminhado para um hospital de forma emergencial. Não pode dar laudo para o paciente, você tem que garantir que esse paciente chegue ao hospital no mesmo dia. Tá? Outro caso que é potencialmente uma emergência é o paciente com miastenia com sintomas bulbares, ou seja, paciente com dificuldade na voz e alguma dificuldade respiratória associada ao quadro de miastenia ocular. Então, só para subdividir, existem pacientes que têm miastenia ocular pura, que se inicia nos olhos e fica ali, mas existem aqueles que iniciam pelos olhos, mas rapidamente generalizam. E esse paciente que generaliza, se ele tem esses sintomas bulbares, ele pode desenvolver insuficiência respiratória. Então, ele também é um quadro emergencial. Os outros, grosso modo, permitem uma investigação um pouco mais lenta. Você pode ter calma para pedir os exames certos. Né? Um quadro restritivo. Olho vermelho, exoftalmo de início recente, restrição da movimentação ocular, principalmente para elevação e para abdução, já que os músculos mais acometidos são reto inferior e reto medial. Esse paciente tem alta chance de ser uma oftalmopatia distiroidiana. Né? Como é que você procede à investigação? Painel tiroidiano, TSH, T4 livre vão estar alterados, TSH suprimido, né? O T4 vai estar muito alto e principalmente um anticorpo chamado anticorpo antirreceptor de TSH, vulgarmente conhecido como TRAB, em geral vai estar positivo. Né? Então aqui você deu o diagnóstico. Pode proceder uma tomografia, uma ressonância de órbitas para constatar qual é o estado daqueles músculos, se é uma oftalmopatia tipo 2 em que os músculos estão muito alargados, ou se é uma oftalmopatia em que somente há aumento de gordura, você pode fazer um exame de imagem, mas ele não é essencial na maioria das vezes para o diagnóstico. Então vejam, não é a imagem, é um exame de sangue. Então tem que enquadrar o paciente dentro de uma caixinha, vamos dizer assim, para você caminhar na direção correta em termos de diagnóstico. A gente já vai passar pro idoso, mas antes eu queria só fazer a ressalva. Esses pacientes, eles têm fundoscopia normal, em geral, tá? A gente está conversando sobre um paciente que o resto do exame é normal. Não é um paciente que tem uma emergência hipertensiva, que eventualmente cursa com estrabismo e no consultório ou no pronto-socorro o oftalmologista recebe, né? Isso. Mas aí são casos que fogem um pouco do que a gente está conversando, porque o desafio diagnóstico, eu diria que é menor. Porque os diagnósticos são mais óbvios. Assim. E são situações em que o quadro clínico ele é maior, ele supera o próprio olho. Então, é muito fácil para o médico emergencista, o clínico, o neurologista fazerem o diagnóstico. O olho é só uma pequena parte daquele quadro que está se apresentando. Então, é mais fácil. Agora, existem situações em que o olho é o óbvio e o restante é sutil. É aí que o oftalmologista entra, porque aí o oftalmologista é o melhor para dar o diagnóstico. Embora às vezes a gente receba, né, os pacientes, infelizmente. Bom, então a gente vai caminhar mais um pouquinho e o idoso que está com um estrabismo novo, né, ele tem algumas particularidades. O que esse idoso, por que ele está tendo esse estrabismo? Rafael, muito, muito legal essa oportunidade de falar sobre um tema que é razoavelmente novo.
tá? Foi no início desse século que o estrabismo do idoso, que é algo que já é visto já há algum tempo como doença, mas não com sua fisiopatologia esclarecida. Foi no início do século que isso começou a ficar esclarecido, que é o que nós denominamos de Sagging Eye Syndrome, que responde pela imensa maioria dos pacientes idosos com diplopia. É hoje a minha maior causa, a minha maior casuística de diplopia no consultório, e dos outros colegas também, é a maior casuística de diplopia no consultório. Por que isso acontece? O tecido orbitário ele é muito rico em tecido conjuntivo, né? Tecido colágeno, e ao longo da idade, o paciente vai perdendo seu colágeno, como em todas as outras partes do corpo. O tecido conjuntivo ele vai se perdendo, vai se afinando, vai se deteriorando. Tá? Isso gera outros sintomas, pode gerar, por exemplo, pitose involucional, que muitas vezes acompanha essas diplopias. Mas o mecanismo fisiopatogênico dessa condição é o afilamento progressivo de uma banda conjuntiva, de tecido conjuntivo, que liga o músculo reto lateral ao músculo reto superior. Existe uma banda, se você faz uma ressonância magnética de órbitas num jovem, essa banda ela é extremamente espessa. Tá? E progressivamente essa banda ela vai se afinando e muitas vezes ela rompe. Quando ela rompe, perde-se uma sustentação para o músculo reto lateral. E esse músculo reto lateral ele desaba. Por isso o nome Sagging Eye Syndrome. Ao desabar, ele perde um pouco da sua eficiência abdutora. E o olho vai para dentro, um pouco para dentro. Certo? E como o reto lateral ele participa, grosso modo, mais do alinhamento da longa distância, essa diplopia e esse estrabismo, essa pequena esotropia aparece mais para longa distância. Então você mede lá uma esotropia de 10 para longa distância e para perto 0. O paciente se queixa de diplopia para longe, impressionantemente, quase todos falam que a diplopia começou ou dirigindo ou no teatro. É uma coisa assim incrível. Ninguém fala cinema, fala teatro, não sei porquê. Mas são situações em que o paciente olha para muito longa distância. Então a diplopia fica óbvia pela primeira vez. E, na maioria das vezes, é um quadro horizontal de pequeno ângulo. Mas, outras vezes, existe um componente vertical. Em geral, porque esses dois retos laterais, se eles desabarem ao mesmo tempo, dos dois lados, você perde o vetor abdutor dos dois lados e faz um estrabismo horizontal. Se eles desabarem de forma assimétrica, um lado mais que o outro, ou apenas um lado, você cria, além do componente horizontal, um pequeno componente vertical também. Então, esses pacientes podem se apresentar com diplopia vertical pequena, diplopia horizontal pequena ou uma combinação das duas coisas. Em geral, esse é um paciente que não precisa de grandes investigações. Então, chegou o paciente idoso, 70 anos de idade no meu consultório. Eu já vejo que se trata de um paciente com uma órbita funda, uma pitose involucional, diplopia apenas para longas distâncias, sem diplopia para perto. Quando eu meço, ele tem um pequeno ET, uma pequena esotropia para longe e ortofórico para perto, não tem limitação das versões e induções, ou seja, os movimentos são amplos, com boa velocidade. Esse paciente ele tem um estrabismo do idoso. Há quem defenda que ele não precisa nem de investigação. Não precisa de investigação. E muitas vezes, com falta de recursos que nós temos, a gente não faz investigação nesse paciente. Né? Outras vezes, você pode fazer uma ressonância de órbitas para comprovar essa perda, essa ruptura da banda conectiva. E essa órbita mais funda é pela reabsorção de gordura e tudo? De gordura, de tecido colágeno. Pela característica involucional mesmo. Uma quantidade enorme deles, 70%, tem pitose associada pelo mesmo mecanismo. Entendeu? E a gente, inicialmente, procura manejar esses pacientes com prismas. Né? E eles ficam muito bem, muito satisfeitos. Então você vai utilizar, isso é uma boa mensagem para o oftalmologista geral, que muitas vezes não tem acesso a um especialista de estrabismo perto de si. Né? É possível você, se você tiver, né? Mas eu não tenho caixa de prismas, mas todo mundo tem um foróptero, tem um Grins no consultório. E o Grins, ele tem prismas. Né? Talvez você não saiba que aquilo que você está vendo é um prisma. Mas é uma rodinha na frente do seu Grins, que tem números sequenciais, e você pode girar uma alavanca. E aquelas alavancas são o prisma rotatório de Risley. Então, qualquer oftalmologista tem prismas no consultório. E você pode testar qual é o menor prisma que você precisa colocar
Nesse caso da diplopia do idoso, que é muito frequente, você vai colocar com base temporal, porque é uma esotropia na maioria das vezes, e o paciente vai anular a diplopia. O menor prisma que anula a diplopia, você vai passar nos óculos. Você vai resolver um sintoma que é extremamente debilitante, desconfortável, impactante do ponto de vista funcional na vida do paciente. Então, você pode passar o prisma para o paciente sem problema nenhum. Você é capaz de fazer isso. Hoje, nós temos técnicas. O estrabismo ele avançou muito em termos de técnica nos últimos anos. Então, hoje nós temos técnicas para serem utilizadas, empregadas em estrabismos de pequeno ângulo. Tá? Então, cada vez mais, como muitas vezes essa diplopia do idoso ela acontece concomitantemente à catarata, inicialmente você passa o prisma para o paciente. Se ele tiver de óculos, tudo bem. Se ele operar a catarata, ele não quer mais usar óculos. A maioria é assim. E aí ele está usando óculos só por causa do prisma. E aí, ainda que a diplopia seja de pequeno ângulo, você pode operar esse paciente para permitir uma ótima qualidade de vida e, na maioria das vezes, livre dos óculos. A maioria dos casos a gente consegue eliminar a diplopia, pelo menos por um bom tempo, porque se trata de uma condição progressiva, né? Você elimina aquela diplopia e o paciente consegue ficar sem prismas. Caso o estrabismo seja de grande ângulo, né, na diplopia do idoso não é muito comum. Em geral, esses casos não passam de um ângulo de 20 para longa distância. Não é comum ter um ângulo muito grande, pelo próprio mecanismo fisiopatológico. Mas quando o ângulo vai ficando maior, os prismas eles começam a ficar mais desconfortáveis, começam a dar aberração cromática e eles começam a ser uma ferramenta um pouco pior. E aí a gente começa a oferecer a cirurgia para o paciente. Então, ângulos pequenos, prisma de 5, vai. Agora, você não precisa botar um prisma de 8 de cada lado, já que você tem um recurso da cirurgia para resolver esse paciente. É uma questão de fazer a melhor escolha para cada caso. Mas a gente tem a opção, tanto em ângulo pequeno quanto em ângulo grande, às vezes pacientes com ângulos de 2, né, que anteriormente eles não eram operados, não eram candidatos à cirurgia. Com as novas técnicas e com cirurgias, a gente faz esse tipo de cirurgia muitas vezes com anestesia tópica. Né? Paciente acordado, mostrando para a gente que você está conseguindo resolver visão dupla. Então, ângulos pequeníssimos a gente consegue resolver com cirurgia. É aí que o estrabismo não está ficando para trás, não. O estrabismo está avançando também. Vão surgindo novas técnicas e a gente vai oferecendo coisas melhores para os pacientes. Perfeito. Ian, você quer deixar algum recado para o oftalmologista geral sobre o estrabismo para a gente poder encerrar? Olha, meu recado é no sentido de, primeiro, agradecer por vocês estarem vendo esse podcast. A gente sabe que o estrabismo é um assunto muito importante na vida cotidiana do oftalmologista geral, mas que muitas vezes é um assunto que repele um pouco, né? Simplesmente por falta de informação. Então, quero encorajar você, oftalmologista geral, principalmente aquele que não tem por perto um especialista em estrabismo, eu quero te encorajar a usar as informações que a gente está dando aqui. O CBO tem grande conteúdo nesse sentido. O Centro Brasileiro de Estrabismo também tem, como um filiado do CBO, a missão de passar bom conteúdo. Então, procure informações, comece a utilizar essas ferramentas que você está tendo para tratar os pacientes que não têm a possibilidade de chegar num especialista. Então, é a criança que você trata a ambliopia e muda a perspectiva daquela criança para o resto da vida. É o idoso que você passa um prisma e você elimina um sintoma extremamente debilitante. É um adulto que, no meio da sua trajetória de vida, surge com um estrabismo que pode ter por trás daquilo uma causa neurológica potencialmente fatal e que você salva a vida do paciente. Então, eu encorajo você a se encantar, né? Sou suspeito para falar, mas sou encantado com a minha especialidade, a você também ter um pequeno encantamento com essa especialidade e poder praticá-la no consultório. Nesse sentido, eu espero ter sido útil aqui, agradeço ao CBO, especialmente você, Rafael, condução tão gentil, fiquei bem feliz de participar. Obrigado, Ian. Eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui e eu queria deixar uma homenagem para uma pessoa que tem em comum na minha história e na história do Ian, que é o Dr. Renato Curi. Nos deixou alguns anos atrás e fez parte, provavelmente, no impacto de milhares de pessoas, milhares de pacientes, nos meus pacientes, porque foi um professor, e nos pacientes também do Ian. Então, fica aqui a homenagem, quebrando o protocolo, e eu encerro aqui o podcast CBO, essa edição, agradecendo o Ian, e
Espero vocês. Até a próxima.